Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Votar. E hoje, novamente, estou aqui com o Silvio Silva. Tudo bom, Silvião? Tudo bem, boa tarde, gente. E quem que a gente trouxe hoje? Hoje aqui eu quero agradecer a presença do Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros, vereador por São Paulo pelo Partido Progressista. Primeiro mandato, Major? É, o primeiro. Primeiro mandato. Pelo amor de Deus, hein? Olha. Primeiro mandato. E acho que, segundo o histórico, com tanto tempo de política, o cara sai de vereador para deputado federal. Essa é a tendência quase que natural. Gente que viveu isso aí uns 40 anos, e já vi vários amigos vereadores, posto deputado federal, e hoje está lá fazendo sucesso lá. Apesar daquela confusão toda, né, Major? Pois é. E aí, Major, pedi para o senhor fazer uma apresentação sua, fala um pouco assim, bem resumidamente, para a gente poder trocar os diálogos aqui. É isso, Silvio. Obrigado, viu? Eu que agradeço. A gente vê. Nós agradecemos. Renato, pessoal aí que está acompanhando, pode votar. Major Palumbo, meu primeiro mandato de vereador. Eu tenho quase 30 anos do Corpo de Bombeiros. E isso a gente faz com essas ações que a gente tem hoje, essas novas missões na cidade. São missões muito difíceis. São missões que elas são muito mais complexas. Mas uma coisa que a gente tem que tocar e a gente não pode esquecer nunca é da nossa origem. Não sei se vocês viram ontem, eu achei muito legal. O Carvajal, né, que fez o Carvajal, né? Carvajal, fez o gol lá do Real Madrid. Foi lá comemorar o título. E o pai dele é policial da cavalaria lá de Madrid. Eles foram lá tirar uma foto com a taça, todo o time inteiro. Isso demonstra que a gente não pode esquecer do nosso passado. Isso demonstra que a gente tem muitas coisas que a gente tem que fazer hoje, mas você tem que deixar o seu legado. O que você fez no passado que você vai conseguir manter e o que você vai conseguir ter lá de exemplo? Eu tenho certeza que o pai dele deve ter ficado muito contente com tudo que aconteceu. E quem passou, né, pela polícia sabe das dificuldades. Então, eu uso essa experiência para que a gente possa fazer um bom trabalho na Câmara Municipal, porque é muito difícil. Não é simples. Me diga uma coisa, a tua votação ela se deu em grande maioria pelos bombeiros. A zona eleitoral que você teve mais votos, qual foi? Quantos votos você teve aqui no Ipiranga, por exemplo? Olha, que é a 260. Você tem em mente isso, mais ou menos? Eu tenho mais ou menos uns 600 votos. Aqui na 260, que é Ipiranga. Do Ipiranga. Legal. E os seus votos são oriundos da força? Eu acredito, porque o trabalho que a gente acabou desenvolvendo no Corpo de Bombeiros era um trabalho onde a gente tinha uma atenção, eu não tinha uma atenção específica para uma área da cidade. Eram todas as áreas da cidade que a gente atuava. Então, desde a Zona Sul, lá no Guarapiranga, quando a gente tirava plantão, ia atender Capão Redondo, ia atender Teutônio Vilela, Cidade Ademar, e aí depois a gente tirava em Santo Amaro, então a região de Santo Amaro, pegava um pouco do Jardim Miriam, e aí assim, e vinha pra cá pro Ipiranga, pegava Ipiranga, Cambuci, Sacomã. Então a gente atendia. Quantos incêndios, Silvão, que a gente teve aqui na Vila Carioca? Fala sério, vira e mexe, pegava fogo. Verdade. E a gente estava lá nos combates aos incêndios. E lógico, e fora a parte também de enchente, né, quando a gente pega lá a Tereza Cristina, toda vez a mesma coisa. Terrível. E hoje eu fico pensando, falo assim, meu Deus, será que a gente não vai conseguir fazer alguma coisa? Coloca o dinheiro para, por exemplo, para limpar rio. Ah, mas vereador não coloca dinheiro para limpar rio. Não, eu ponho. Todo mundo tá falando do Rio Grande do Sul hoje, né? Pô, legal, né? Então, coloca aí, fala pra todo mundo, que os outros políticos e tudo mais, o que você fez, por exemplo, pra esses caras aqui, ó, pra bombeiro, pro SAMU, pra defesa civil. Você colocou dinheiro, por exemplo, pra limpar córrego? A gente tá colocando lá o primeiro sistema de alerta e alarme contra enchentes da cidade de São Paulo. Imagina que você tá em determinado local, começa a chover na cabeceira de um rio, e aí você recebe aqui, ó, ei, você sai daí que você tá numa situação de perigo, recebe pelo telefone. Isso aí vai ser uma realidade aqui na cidade. E hoje, que projeto de lei você tem aprovado ou não na Câmara? Ou em discussão nas comissões? Nós temos alguns projetos. Eu tive um primeiro projeto, foi um projeto para que a gente pudesse ajudar os hospitais na parte de amamentação de leite materno. Trabalhei nos bombeiros, então a gente ia nos locais, fazia a coleta, ia com o carro de bombeiro em alguns locais, aí levava uns potes para que as mães pudessem doar
o leite, né, a doação de leite materno e depois para que a gente pudesse levar para os hospitais de referência. Pô, mas eu não achava justo uma cidade como São Paulo, chegava nos lugares tinha lá um vidro de maionese. Putz. Pô, isso dói no coração, chegar nos lugares, às vezes lá um pote de sorvete, sei lá, qualquer coisa ali que a gente levava, e ali, será que a gente não podia dar um invólucro? É lei hoje. Então foi sancionado pelo prefeito. Nós tivemos essa sanção com o objetivo, e eu também fiz, coloquei dinheiro, um recurso da cidade de São Paulo nos bancos de leite humano, todos, para que eles pudessem renovar equipamentos, comprar equipamentos decentes, por exemplo, alguns equipamentos de ordenha para mulher. É o básico. A gente está falando de maternidades, a gente está falando de muita gente que vem para São Paulo, a gente está falando de um local muito especial. E eu achei interessante, porque agora tem que ter um invólucro, então todo mundo que vai fazer essa doação de leite humano, ele precisa receber igual a gente recebe quando vai fazer um exame de sangue no laboratório. Fechadinho, invólucro lacrado, para que ela possa levar para casa dela, fazer essa ordenha, depois entregar no banco de leite, porque sabia que às vezes 5 ml você pode salvar um bebê numa maternidade? Nasceu prematuro, 5 ml, ali algumas gotinhas, gotinha, 2 gotinhas ali, ó. Mas isso pode salvar a vida de alguém. E a gente sempre colocou essas hipóteses da melhor maneira, para que a gente pudesse ter ali literalmente um bom serviço. 30 mil litros de leite humano são ali processados na cidade todo santo mês. Isso vai para um banco de leite Banco e depois de é leite. distribuído. É Depois é isso? distribuído nas maternidades. Nas maternidades Isso é feito públicas. através de um convênio? Como é que é feita essa? Você capta num lugar central? Isso. Não. Você capta nos próprio locais, local. nos hospitais que tem banco de leite humano. Certo. E aí você faz a distribuição como? Como é que é feito? Aí eles recebem por causa das maternidades, que elas precisam, então elas Então vão eles lá fazem e aí eles fazem a distribuição. Faz um link entre eles Exato. lá e Mas vai. normalmente o Hospital do Campo Limpo, o Hospital de Hermelino Matarazzo, então você tem alguns hospitais que são estaduais. E eu vejo que é uma boa política, eu achei legal, porque eu fiz isso pessoalmente, eu não achava justo com as pessoas. E o segundo projeto de lei, nós tivemos a implantação, quer dizer, ainda não tivemos a implantação, mas foi votado em primeira, Foi tomei umas sancionado já? porradas, foi sancionado, os dois foram. E Legal. aí esse segundo, ele cria o helicóptero de emergência na cidade de São Paulo. E exatamente o que a gente viu lá no Rio Grande do Sul. Todo mundo sofrendo, mandando helicóptero de tudo quanto é lugar para fazer buscas, salvamentos, ações humanitárias, resgates especiais. E a cidade de São Paulo, 470 anos, a gente não tem um helicóptero? Por que eu não tenho um helicóptero para fazer esse tipo de transporte? Estava eu outro dia lá no hospital o Setúbal, lá em São Miguel Paulista. Aí eu falo assim, Silvão, porque a coisa tem que andar de uma forma direta, viu? É por aí mesmo. Aí a gente estava lá em São Miguel Paulista, o diretor falou assim pra mim, pô, a gente acabou de perder um moleque. Mas como? Ele entrou aqui com uma cardiopatia grave. E a gente não tem uma especialidade de cardiopatia para fazer cirurgia cardíaca, é muito específico. Sim. Onde a gente faz? Na rede particular. Então tem convênios com os hospitais. Albert Einstein, Dante Pazanese, Oswaldo Cruz, 9 de Julho. Então você tem um monte de convênios com os hospitais. Pegou o menino, colocou ele lá numa ambulância, levou ele pro Dante Pazanese, fez a cirurgia cardíaca. E aí o que acontece é que você tem toda a estrutura que você usa, e lógico, o menino tinha vaga pelo sistema lá no Setúbal. Foi Do cross que eles falam, é isso? Do sistema, né? Toda a regulação médica. E aí na hora que ele foi embora, no meio da marginal da Radial Leste, o moleque morreu. Não, isso aí deu bem no meio do peito do bombeiro aqui, quebra. Por que quebra? Você fala assim, escuta, qual o problema de você chegar, colocar, nós estamos fazendo inclusive por causa que os hospitais, e eu tô lutando para isso, eu não quero dar nome de hospitais, mas eu vou pegar algum diretor qualquer hora de hospital aí. Porque os caras vão lá, desligam, às vezes, o nosso heliponto tá quebrado, não tá sem homologação, aí desliga o disjuntor da luz lá e não funciona. Pô, peraí, mas aí o cara tem que responder criminalmente. Mas se aí tem que pegar, né? Aí tem que pegar. Se pegar, não dá moleza. Não dá moleza, porque você fala, não podia ser eu. Se eu pego, eu sou chato, Major. Eu vou pra cima, eu conheço meus direitos, não vou desrespeitar ninguém, não é nem eu, nem o Renato.
Mas vamos querer fazer valer o que a lei determina. Ela vale para mim, vale para todo mundo, em condições de igualdade, né? Agora, eu acho que o cidadão, ele não, acho que parece que ele não está muito preparado para exercer os seus direitos. Parece que ele esbarra e tal, ele fica meio assim. Então, quando você vai com bom senso, conversa, explique, o cidadão vai te entender que você conhece da coisa, até a tratativa é diferente. Eu queria só... Renato, Vai lá. eu vou te fazer uma pergunta. Hoje nós somos 55 vereadores. Tua bancada tem quantos do PP? Eu era sozinho e agora tem a Janaína Lima, mais um. Janaína São Lima, 2. bancada de 2. PSDB debandou tudo pro MDB, que eu Sim. sei, não é verdade? O MDB ficou Debandou grandão. todo lá na mundo Câmara. agora, tal. União Brasil e o PP e o PT, né? São as maiores Os bancadas. maiores. Nessa Certo. cronologia, É. União Brasil, é isso? É, MDB agora. MDB, depois? União e PT. União e PT. Quantas bancadas tem ideia? Cada uma dessas bancadas? Eles tiveram muitas trocas agora, mas tem Na mais de janela 10 agora, ali, né? é. E qual a expectativa sua com relação ao partido que hoje tem 2 bancadas na Câmara Municipal? E sei que você já me falou que faz parte da bancada do governo, né? Você Eu apoia. acredito nas Não, políticas respeito, do respeito, governo, né? respeito, Eu não tenho nada acredito contra, do eu trabalho. respeito. É difícil? Se como é difícil. Eu Você estava lá. apanha muito? Eu apanho, eu falo pra eles todo dia. Falo, ó, vamos lá, a gente dá umas cotoveladas, toma um soco na boca e tá tudo bem. Desculpa eu falar assim, mas Não. é o português claro. Porque quando você vai fazer política, você vai ter que ir lá exigir algo que você quer. Puxa, então quer dizer que Só que você tem mais 54, que talvez 53 não queiram, né? não quer. Então, por exemplo, essa aqui, ó, é a ambulância da Operação Delegada. Acabei de passar aqui no Ipiranga, eu vi lá, aqui no Ipiranga, nossa ambulância ali paradinha. O que é isso? Isso aqui nada mais é do que a gente juntar o Corpo de Bombeiros, através das unidades de resgate, e o SAMU, o telefone 192 e 193, para que a gente integre. E logo, essa operação também foi parte de uma emenda de lei que a gente fez, criando a Operação Delegada, recriando o serviço, que antes era só para fazer fiscalização de comércio. Não tinha muito sentido. É. A gente tinha que ter uma ação com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar tem quase 200 anos. Você acha que ela não tem muito a dar para a cidade? Sem dúvidas. Corpo de Bombeiros, 144 anos. Agora diga uma coisa, essas ambulâncias são de excelência? Esses Ou são transportes só de Não, leite? nada. Ela tem lá, são 3 UTI, bombeiros. tal. Não são UTI. Porque elas são a UTI. Semi-UTI, Elas têm desfibrilador, equipamentos, igual tem uma unidade de resgate. prestação de Certo. Primeiros socorros. Porque é a demanda principal, Silvio. Imagina que você liga pra algum lugar e fala assim, pô, eu tô passando mal, tô com uma dor no peito muito forte, essa dor muito peito forte, não tô conseguindo respirar direito, meu Deus. Nossa, eu tô com uma dor ali no braço, meu braço tá formigando. Escuta, você tá tendo um infarto. Na hora que você liga pro serviço de emergência, o que você espera? Agilidade. Esses caras têm que estar aqui agilidade. antes que eu apague aqui no meio do estúdio. E nessa daí, o pessoal do bombeiro já atendeu em 57 dias. Foi aí dia 2, não, já deu mais de 60 dias já. Só nos 57 dias, 8 mil ocorrências. 8 mil, pô. Não, a gente não tá falando de um serviço Você falou que... daquele, falou desse e desse aqui. O que você pode... esse aqui, esses caras aqui, eles moram no meu coração. O pessoal da Defesa Civil, que eles têm umas ações muito importantes, né? Quando a gente fala de ações que podem ajudar a cidade, quando a gente fala da Defesa Civil é uma delas. Imagine, daqui a pouco nós vamos entrar de novo na época de enchente, na época de vendaval, queda de árvore. Uma das leis, né, que é essa da Operação Delegada, a gente colocou os bombeiros para ajudarem o SAMU a diminuir o tempo de resposta, e os bombeiros também, comprei 2 caminhões de corte de árvore, igual o da Enel. Então eles sobem, então imagina que ele chega aqui, né, na Bom Pastor, em qualquer outro lugar, para com as árvores, ele sobe com o cestinho, vai lá, faz uma poda preventiva para evitar, quando tem um grande vendaval, de derrubar a árvore. Aí a gente chega lá e fala assim, ó, aí eu tô aqui no podcast para descer a boca também. Não pode ficar só, ai, que legal, eu sou da base e tal. Escuta, peraí. Então, quer dizer, a gente tem os caminhões, o prefeito já mandou, tem outros 6, porque ele gostou. Quando a gente chegou para ele, falou assim, ó, prefeito, dá uma olhada, olha que operação legal. Vamos colocar aí mais 8 na cidade, para que a gente possa diminuir a quantidade de árvores e no dia que a gente tiver aquelas chuvas intensas, vendaval, cair menos árvore do que cai. E como São Paulo corre o risco de passar por um rio do Não Sul? corre.
Foi por acaso que caiu a chuva ali. Podia cair aqui. A situação climática, essa chuva, muitas delas, são chuvas de rios de água que vieram da Amazônia e caíram no Rio Grande do Sul. É uma grande corrente marítima que vem da África, quente. E ela chega ali, corrente das Guianas e corrente do Brasil. E ela leva um bafo quente lá pro Nordeste. Vocês já foram, você sai do avião, aquele bafão quente. E ele vai exatamente para a Amazônia. Ganha grande quantidade de água por causa da própria umidade da Amazônia. Bate na Cordilheira dos Andes e ele desce. Escuta, nós estávamos com um sistema, até hoje, lembra que estava muito quente aqui em São Paulo? Sim. Uma grande massa de ar quente no centro do país. Se essa massa de ar quente tivesse um pouco para cima, onde que ia desaguar esse rio de água da Amazônia? Igual aconteceu em São Sebastião, Sim. aí 2 anos atrás, igual aconteceu em qualquer outro lugar, às vezes Petrópolis, às vezes Minas Gerais, às vezes o sul da Bahia, enfim, Espírito Santo, depende de onde a massa de ar quente está, ele vai ter a massa de ar frio, ele vai empurrando, e aí podia ter acontecido aqui em São Paulo. Como é que está a nossa defesa civil com isso? Pedir lá um plano de carreira para eles, projeto de lei, está correndo ainda nas comissões. Plano de carreira para a defesa civil, para ele ter lá um geólogo, para ele ter um meteorologista, para ele ter pessoas que são especialistas em saber, por exemplo, que o córrego está assoreado. Mas, Major, deixa eu perguntar uma coisa. Eu sou doente por política, sabe? Eu vivo quase que 24 horas por isso, vivendo isso. Eu sou funcionário de carreira aposentado hoje, então hoje eu tenho mais tempo para fazer bobagem. No bom sentido. Então é o seguinte, eu leio, pesquiso, tenho insônia, aí fico vendo os jornais da madrugada e analisando o que eu ouço. E aí eu vi uma notícia, como você é da área, você pode me orientar e me esclarecer. A infraestrutura de Porto Alegre, me parece que houve uma falha de comporta, é isso, que não estava junto. Você chegou a ver alguma coisa, alguma notícia nesse sentido? Olha, Ou procede? A infraestrutura estava apropriada, ou pelo menos para atenuar a situação? Ou não? pelo que eu vi, por causa dos Do ponto de vista recursos técnico, eu tô perguntando. meteorológicos, o que choveu ali, Ah. se chovesse aqui em São Paulo, nós teríamos também uma tragédia. Daria na mesma, né? Porque não tem um dia, você imagina chover um dia, uma caixa d'água num metro quadrado, 1.000 litros num metro quadrado. Muita Uma coisa. chuva normal, quando chove bem aqui em São Paulo, chove 50, 60 milímetros, 70, Que já é algo que já é algo significativo. Agora, se chover 1.000 milímetros em 3, 4 dias, Chuva de 2 anos, fenômeno. praticamente, né? Mas eu sei que isso é complicado, mas já aconteceu em 1940. E é exatamente isso que eu sempre falo para o prefeito, sempre falo para as autoridades, para a Defesa Civil, para o comandante Malta da Defesa Civil. A gente foi lá por causa do meu trabalho no Corpo de Bombeiros, falei, escuta, qual é a hora de limpar o rio? É agora, não tá chovendo, Verdade. o rio tá baixinho, eu vou lá, coloco uma rede escavadeira. Ah, eu coloquei lá em São Miguel Paulista, o rio não encheu. Aí o pessoal, ô Major, obrigado que o rio não encheu esse ano. Lógico, faz o trabalho, a lição de casa, o que vai acontecer? Vai encher? Não. Então entra lá no rio, coloca a rede escavadeira, limpa tudo, desassoreamento do rio, limpa os locais onde ele vai desaguar. Puxa vida, se eu pegar lá um rio que vai desaguar no Tietê, concorda comigo, se ele vai desaguar no Tietê e o Tietê tiver todo assoreado, essa água vai para onde? Vai entrar aqui na Tereza Cristina, vai entrar aqui em todo lugar, aqui no Ipiranga, vai entrar até, vai chegar até lá em cima no Esse museu. trabalho Pô. é tão importante que você vê que as marginais hoje já não sofriam como sofria antigamente. Exatamente. Exato. A Exatamente. gente vê isso, eu observo, eu tenho observado, faz tempo que a gente não vê o que a gente via nas marginais, parava São Paulo. Né? Sim. Então, é isso aí. Agora, voltando para a política, mano. Mas não é fácil, né? Eu colocar essas leis para funcionar, e recursos para funcionar, porque você tem todo o trâmite político, Silvio. Eu sei. Eu Aí, conheço. pô, você vai fazer um negócio? Ah, não. Esses caras aqui falaram para mim outro dia. Mas você tá colocando muita gente nos hospitais. Ué. Não, eu não entendi. Eu sei que você Não, tá falando. Silvio, pelo amor de Fui Deus, aí dá assessor. vontade de abrir a boca, Eu rasgar a boca. assessorei um tempo o Candir, Não é? Antônio Candir, que você deve conhecer. Assessorei ele por muito tempo. Ele foi ministro e tal, né? E ele falava exatamente isso. Se você não tem, sabe o que é dificuldade para você aprovar um. Diz que eu falei, eu imagino, né? E às vezes eu ia para Brasília, eu via lá o sofrimento que era. Sofrimento.
Então, eu vou perguntar uma coisa, vou voltar um pouquinho para a política. Como é que você enxerga o quadro, a disputa do majoritário em São Paulo hoje? Qual é a tua visão sobre isso? Bom, minha visão, ela é de um cara que está dentro do sistema. Sim. É de uma pessoa que vive a cidade de São Paulo. Eu vivo a cidade de São Paulo. Conheço tudo quanto é canto da cidade, porque eu já fui em todos os lugares do bombeiro, há 30 anos trabalhando. E a gente tem que ter uma certa capacidade agora de você entender onde você tem ali personagens e onde você tem trabalho. Você acha que polariza? Polariza? Quem? Sua Eu percepção? acho que a polarização ela vai continuar com o prefeito e vai continuar com o Boulos. Qual a sustentação que esse prefeito tem hoje? Bom, a sustentação... As articulações políticas para que viabilize essa candidatura com mais força. Por exemplo, dos partidos que hoje compõem a base, seja ele estadual, federal, municipal, quais são agregados à candidatura do prefeito? Eu São vejo, Paulo. por exemplo, lá na Câmara, o PL está com o prefeito. O PP, que é o nosso, está com o prefeito. O MDB é do prefeito. Sim. Você tem União, está com o prefeito. Então ele tem partidos, o Republicanos está com o prefeito. Ele tem a base da cidade, onde nós temos as lideranças nos bairros, que eles estão vendo o trabalho que está sendo desempenhado. Ah, mas ele é bom, ele é ruim. Escuta, eu estou lá na Comissão da Saúde. Aí eu olho no último relatório, o primeiro quadrimestre de 2024. Foi o pior repasse do governo federal para a cidade de São Paulo. Significa que eles tiraram quase 1 bilhão e 300 milhões da conta da saúde da cidade de São Paulo. Foi o pior, eu te mostro. Desde 2009, começou lá 20, era 20, 24%, 25, 23%, aí veio caindo. O ano passado, no último trimestre, 13,23% e agora 13,09%. Você. Você acha que a pessoa da periferia fala assim, escuta, os caras não estão vendo? Não, eles não sabem porque quando ele fala de UBS, 407 UBS. Onde a gente não tinha isso na cidade. A quantidade de UBS, UPA, ainda não é o suficiente? Olha, mas vem sendo implementado uma série de boas demandas, de bons serviços. Pô, mas tem fila? Tem fila, pô. Ah, pegou a dengue? Impactou na dengue. Ô secretário, o que significou isso daí? A gente pediu 30 mil litros de inseticida em dezembro. Os caras não responderam lá no Ministério da Saúde nem o nosso e-mail. Nossa. É complicado. E aí eles mandaram 3 mil litros para a cidade de São Mas deixa eu Paulo. te falar uma coisa que. Dos 30 pedidos. Dos 30 pedidos. Aí você fala, pô, por que vocês ficam desse jeito? É isso que eu não entendo. Quando eu tô aqui, ó, que eu tô aqui, né, com a palumba aqui e tal, do bombeiro, eu não atendo a partido A, B e C. A gente atende a população. Sem Como é que dúvida. o cara vai regular serviço de dever. saúde, pô? Não faz isso. E a população hoje, ela tá muito mais instruída. Embora tem parte da mídia aí que fica cobertando tudo, mas eu acho que há necessidade da gente ter uma cobrança direta dos papéis de cada um. Sim. Porque se a gente tem aqui na cidade, uso e ocupação do solo é uma atribuição municipal. Aí você aprova um projeto de lei para você mudar uma série aí de questões, né, da política urbana. Aí os caras vão lá e vão no judiciário. Pô, mas não é uma atribuição aqui da cidade? Por que você vai no judiciário? Por que você não vai no judiciário para falar que a verba da saúde foi cortada em metade? Você pretende sair federal? Ah, não. Você tem isso como objetivo? Não. Estadual, eu pelo sei menos? Não, eu gosto da cidade. Eu falei pra... Mas- Como é que eu vim pra cidade? Sabe como eu Mas vim? aí você vai contribuir de uma forma mais ampla. Como eu- deputado federal, como deputado estadual, aí você tem um. Eu sei que é difícil, 513 lá, não é brincadeira, né? Mas aí eu te pergunto mais uma coisa: você não vê uma possível candidatura do governador do estado de São Paulo ou do Jair Bolsonaro, esse presidente? Você acha que isso aí, esse quadro que você me apresentou, ele encerra aí nesse. Não. Só aqui em São Paulo, não. Ele tem, mas Mas eu digo, será que o governador de São Paulo não vai lançar o seu candidato? não vai. Com apoio do presidente Não, Jair não vai, Bolsonaro? não. Isso não vai existir? Não vai. Então a Aposto com tendência você. é Boulos, E Ricardo Nunes. essa é a É tendência. a tendência. Porque eu estive outro dia com
Mas nós estivemos lá no Palácio com o governador e a gente viu a proximidade que ele tem das políticas que ele tem. Eu vejo que hoje é um cara que eu particularmente me espelho. Olho pro cara e falo assim, puxa vida, missão e propósito. O cara lá tá fazendo um monte de coisa, apanha daqui, apanha da mídia suja, apanha de não sei o quê. E ele tá lá tocando a vida, colocando lá pra fazer as coisas. Deixa eu só te contar uma coisa, me permita. Eu exerci todos os cargos partidários que você possa imaginar dentro do PSDB. E sempre eleito pela militância, porque eu era meio queixo-mole, e o partido tem dono, você sabe disso. Lógico. Então eu tinha que ir de frente. Eu vou contar um caso aqui com o Renato. Deus que eu tenho, Bruno Covas, eu disputei uma convenção com ele e perdi por 2 votos. Mas eu entrei mais para tirar sarro. Aí começou, eu falei, danou-se. Aí começou, Silvio, eu perdi por 2 votos. Deus que eu tenho. E eu já vi, nesse meio político, tanta coisa, cara. O cara tá te abraçando, daqui a pouco tá te esfaqueando. Aí quando chega perto da convenção, é aquela tratorada, né? Todo mundo quer a mesma coisa, ninguém sabe ceder por outro, que ser político, você avança, você recua 1 metro, depois você avança 10. Isso eu vivi. Então eu fico um pouco preocupado com esse quadro que aí se mostra. Eu particularmente não posso achar nada, até como participante aqui do Pode Votar, que essa campanha que virá aí para prefeito e vereadores, ela será dura, muito dura, né? Então, acho que eu não tenho acesso, gostaria até de ter, se eu e o Renato pudéssemos, através da sua pessoa, convidá-lo. Eu sei que aqui é um programa pequeno, mas tenho certeza que tem um alcance razoável. Ele conhece a gente um pouquinho aí de política aqui no bairro. Se você pudesse fazer isso, né? Eu sei que tem o vereador Rodolfo, que é meu amigo pessoal. Sim, tem o Rodolfo, o Peixeiro. Ele estava junto, né? Ele estava junto com a gente. Tal, que também é aqui do pedaço. Mas aí, dei essa volta para te perguntar, o que você acha do voto distrital misto? Olha, quando a gente tem um voto, que a legenda é um voto universal... Não, mas a tua opinião, você é favorável ou contra? Eu acho que eu sou... Quando a gente fala do voto distrital, ele talvez numa cidade menor funcionaria. Mas aqui em São Paulo... Mas você acha justo, por exemplo, eu sou do seu partido e disputo o voto com você, em vez de disputar com ele, que é meu adversário efetivamente? Eu sei, mas no final das contas, o que vai mandar mesmo vai ser o que a gente vai ter na rua. O cara vai votar em você. Então, eu vou você lá... Você está querendo me dizer que hoje o cara vota no nome, não vota no partido. É isso que eu estou entendendo? Partido, exatamente. É isso? Ele vota no nome. Tanto que eu tenho minha aliança. Puxa, minha aliança hoje, eu pegar alguém lá que é do meu partido. Olha, lógico, a gente tem vários deputados. Bom, mas o cara que eu tenho mais proximidade é o secretário de segurança, o deputado federal Guilherme Derrite. Ele que me levou. Não sei se o senhor lembra quando o senhor foi lá no bombeiro. Isso não marcou minha fisionomia. Porque você estava no pátio ali quando ele entra no quartel e eu pedi para pôr o carro ali, que ia pegar o negócio do imposto de renda na Secretaria da Fazenda. Aí, você fala, você tá aqui dentro mesmo? Deixa aqui. Tá legal. Eu falei, por que você não sai? Nada. Lembra que eu falei isso? Você falou mesmo. Eu lembro disso. Boa. E eu fui pra política pelo Derrite. O Derrite tá no PL. E ele não é do PP. Eu acredito que nós temos aí, por causa dessa... Trabalhamos juntos lá no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar. Nós temos maior afinidade. Então eu vejo que ele vai votar na pessoa. Vou votar em quem? Pô, é no partido? Eu acho que no passado já foi. Puxa, eu vou pegar qualquer um lá e vou jogar 45, né? Que era o teu, né? O PSDB, 4500. Aí ele vota no partido. Não, aí é só 45. É 45. 4500 aí é deputado federal. Desculpa, é verdade. Ele é só 45, ele joga lá. E ele vai lá, vou votar no 45. Então, quando você tem isso, quando você tinha isso, hoje em dia as pessoas querem votar, que partido você é? Não sei, eu gosto de você por causa das redes, eu acho que o telefone aproximou muito a gente das pessoas, ele não vai ter ali, ele vai querer saber, puxa, eu gosto do delegado Olim, então eu gosto, que partido ele tá, né? Não importa, eu gosto da pessoa. Sim. Então eu vejo que a gente tem sim uma proximidade, eu vejo... Nesse caso, né, eu acho que a influência vai ser direta por causa da pessoa olhar no olho dela. Pô, o que esse cara fez pra mim?
É isso que eu acredito que... Vou aproveitar esse teu gancho aí, me permita, por favor. Isso aqui é muito importante. Podcast, celular, redes sociais, né, Renato? Sim. Mas eu aprendi uma coisa. Tudo isso você tem que usar, mas se você não estiver fisicamente presente no local, apertando a mão, conversando com as pessoas, olhar nos olhos da pessoa, Já era. você vai ter dificuldade. Ah, eu acho. Entendeu? Porque aqui é muito superficial. Então aqui o cara vai me ver, me conhece o Renato, pô, Silvio, aí eu tô lá no clube, ô, Silvio, aquele cidadão que você levou lá, como é que é? Como é que é, não pô? Entendeu? E aí, ó, ele esteve lá com a gente não vai se posicionar dentro do programa. Lógico. Tem as minhas Sim. posições pessoais que eu vou fazer, o Renato, e a gente trabalha sempre em comum acordo. Se não há consenso, a gente rompe ali e vamos seguindo o caminho. E vou brincar não, vou falar sério, não é brincadeira, né? Eu te vejo hoje assim, com possibilidades de galgar aí um cargo majoritário. Eu não sei te dizer qual é, mas como você tem um vínculo muito municipalista, acho que a tendência me parece, é o que eu sinto aqui no coração, e acho que vai caminhar para isso. Então, é duro, porque quando para chegar lá eu sei como é que é duro. Você conhece a pessoa que eu vou te falar, o Walter Feld, meu amigo Nossa do peito, Senhora, coração. imagina. Baita de um Uma entidade parceiro. política ele é. Baita, esteve aqui conosco, né, Renato? Sim. Baita de um amigo, eu tenho um carinho especial. A gente travamos muitas lutas juntos dentro do partido, né? Infelizmente ele tinha um discurso que um dia eu falava assim, tem fila. Aí, pô, Walter, eu não te entendo. Toda vez que você é o primeiro da fila, eles invertem o processo e fica último. Aí parou com esse discurso mole, eu falei, pô, até que enfim, Walter, um abraço para você, viu, do Renatão aqui. Isso aí. Acho que eu falei demais, Renatão. Agora você tem uma pergunta interessante para fazer para o nosso Major aí. Sim, na verdade agora duas, né? Depois dessa, porque muitas vezes o pessoal fala, vereador não tem nada a ver com polícia, com bombeiros. E no seu mandato você conseguiu vincular, né? A polícia militar, que é estadual, com o vereador. Por que isso não existe mais vezes? Por que não tem essa integração? Olha, Renato, eu vejo que eu sou oriundo do Corpo de Bombeiros. Quando eu vejo lá algumas ações, e as pessoas não entendem isso, mas a população mora na cidade. Sem dúvida. Eu sou do estado de São Paulo, mas eu moro em Guarulhos, eu moro em São Aquela Paulo. frase famosa do Montoro, se lembra dela? Ninguém mora na cidade, ninguém mora no Rio. Todos estou No município, é isso. Então, quando você vem e fala assim, escuta, quais ações que impactam diretamente por exemplo, numa ação que é do Estado, que é de segurança pública? Experimenta deixar uma casa aqui, na esquina, abandonada, cheia de lixo, sem iluminação e o mato crescendo para ver o que acontece com ela. Foi o que eu falei para eles, eu falo para minha equipe todo dia, a segurança pública começa no município. Se você não fizer, acabou, vai descambar. Não fizeram, virou aquilo lá no centro de São Paulo, lá na Cracolândia. Sim. Escuta, ali é todo dia. Limpa, tira, trata, prende, mas não pode deixar... Ah, mas isso é uma missão do Estado. Não, não é não. É uma missão nossa. Vem aqui limpar, vira e mexe, eu recebo direto. Ô, pessoal, tá precisando que faça uma limpeza na praça. Lógico, vamos lá, pô. Vamos lá fazer. Por que eu preciso fazer? Alguém vai ficar ali escondido, alguém vai assaltar alguém em outro lugar, daqui a pouco vai jogar um monte de lixo, daqui a pouco tráfico de drogas, daqui a pouco tomou conta de tudo. Pronto. É justo? Então, essa ação, Renato, eu entendi antes de entrar. Assim, a segurança pública começa no município. E no caso dos bombeiros, aqui em São Paulo, existe um convênio onde o bombeiro ele recebe da prefeitura alguns serviços que são básicos. Por exemplo, materiais das unidades de resgate, a prefeitura que compra. Materiais como alimentação dos bombeiros de plantão. Aliás, essa daí foi uma das coisas que me motivou a vir para a política. Uma vez quiseram cortar a alimentação dos bombeiros que estavam de plantão. Nossa, você tá brincando. Mas como é que vai cortar? De plantão? De plantão. Eu trabalho de plantão 24 horas, fico aqui no posto do Ipiranga. Aliás, já queriam tirar. E isso aqui eu tenho que agradecer o pessoal do Ipiranga aqui. Um bairro, né? Um dos 2 bairros da cidade de São Paulo que tem hino, certo ou não? Hino do Ipiranga. Quem mora aqui no Ipiranga, o cara é vidrado. E ele não deixou sair o corpo de bombeiros do museu. Tem cabimento, Silvio e Renato? Você que está em casa.
Então, quer dizer, você tem lá uma obra do Pedro Américo. Se pega fogo, o que acontece com ela? Você tem ali um pessoal que... Alguém passa mal ali correndo. Tem uma pista ali Sim. atrás, né? E tão aptos Lógico, a socorrer lá. E tal, hoje em dia tranquilo. até com... Eu moro aqui, não sabia disso. Até com a minha ambulância, perdão, com a ambulância que tá dos bombeiros, 24 ambulâncias dessas na cidade. Tem 24 que estão lá. Tem desfibrilador, os caras treinados, coloca o cara lá, vai pro sistema, vai embora. Pô, rápido. Acompanhei hoje uma ocorrência de manhã. Tava lá perto da Radial Leste, passei lá na Radial Leste, as motos do bombeiro. Foram, atendeu, a gente foi atrás. 4 minutos os caras chegaram. Nossa. 10 minutos depois, chegou a ambulância. Em 15 minutos, o cara tá vindo embora pro hospital depois de ser atropelado com uma fratura de fêmur. Aí eu Já acho isso tudo- daí. Eu acho isso aí um padrão que a cidade tinha que ter, pô. É. Isso aí não pode não ter isso. Então, a gente fica ligado com as coisas do bombeiro? Ficamos. Mas nós temos que ter a ciência de que as pessoas moram na cidade e a gente precisa integrar os sistemas. E os federais também. Não quero só descer o pau lá no governo federal. Eu queria que eles viessem aqui e chegassem junto para ajudar. Porque quem que vai ganhar? A população da cidade. Eu não acho justo você tirar recurso de qualquer cidade. Pô, mas se a gente tem o recurso que vai, ele tem que voltar. De alguma forma tem que ter em serviço. Sim. Eu acho que a gente tem que cobrar isso e é um papel primordial. Você ficou contente com a empresa concessionária aqui da Energia de São Paulo, em janeiro? Quanto vocês não tiveram aqui um monte de demanda? Eu passei vários dias em um monte de lugar, gritando lá, chamando, tentando ajudar, compor para os caras restabelecerem a luz aqui na cidade. E aí, fica por isso mesmo? Isso aí é uma demanda que é federal. Sim. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que você não cobrou? Por que você não deu multa? Não serve pra nada. Você Mas vê que vai lá e tome vai multa lá aí. protocolo, entendeu? Disco 1, disco 2, disco 3, você vai, marca o protocolo. Mas você falou uma coisa interessante, não posso ganhar a tua. Vai lá. Pergunta interessante Vai, que eu fazer. siga. Você falou uma coisa interessante, que é um sonho meu, talvez seja utopia, talvez, não sei. Mas eu vejo uma subprefeitura como se fosse um poupa-tempo, onde o cidadão vai lá e resolve todos os seus problemas, Já descomplica. certo? Que não está contente. Avisa o teu prefeito que precisa se complicar um pouco mais Boa. lá, entendeu? Essa não é, eu não tenho Mas você como subprefeitura, então, você como vereador, representante desse município aqui, para ele dar uma verificada, ou quem lá esteja, dar uma verificadinha. Então, eu vejo uma prefeitura assim, eu falo com a Renata, eu não consigo ver. O cara vem, asfalta toda a rua, fica a pé danada, no dia seguinte, desculpe, vem anel, quebra, remenda, fica tudo ferrado, isso tem um custo, correto? Lógico. Tem um custo. Nós vamos pagar por isso. E eles não conseguem trabalhar, como você está dizendo, em harmonia. Pô, será que é tão difícil, Major, sentar numa... A subprefeitura é uma unidade de despesa? Ela tem dotação orçamentária própria? Tem própria. É? É própria. Então, por que eles não conseguem sentar, Major, e falar, pô, amanhã eu vou na rua da casa do Major, nós vamos tapar o... E, aliás, avisa o prefeito também. E eu tiro foto, caramba, o cara vai lá, tapa o buraco, asfalto de má qualidade. Toma. E no dia seguinte a chuva vem e ele começa a abrir. Já tem 2 que eu mandei aqui para o subprefeito, que estará aqui conosco, né, Renato? Sim. Estará aqui conosco. Entendeu? E eu não sabia que era uma unidade orçamentária. Eles têm, mas é um orçamento, por exemplo. Ou é tudo lá em cima, aí você Isso. faz isso, faz aquilo ou não faz aquilo. É tudo com a secretaria, a maioria dos contratos grandes são das subprefeituras, e aí você tem lá tapa-buraco, operação de asfalto. Eu vou fazer aqui a subprefeitura. Escuta, quem tá fazendo é a secretaria, não é a sub. Mas não está errado. Eu, Seja pelo, sincero, como representante hoje, né? Então eu vejo, eu sou do lado técnico. Eu acho que um cara, isso é opinião minha, Major Palumbo, eu acho que um cara para ser um subprefeito, o cara tem que saber o que ele tá fazendo. Eu não posso chegar lá, tanto que eu me recuso. Você vai lá, você é vereador, indica um subprefeito. Quê? Peraí, pô, você tem que indicar alguém que saiba o que tá fazendo. Primeira coisa. Então ele vai chegar lá, vai ter que fazer algum processo, vai ter, de repente, mora no bairro? Não. Cara, então o cara não mora no bairro, final de semana não tá aqui, bateu uma chuva, ele nem sabe que choveu no bairro, ele não sabe que acontece nada, eu sou contra isso. Ou a gente pega alguém que é do bairro,
o cara que conhece, um cara preparado, que coloca ele lá exatamente e dá o suporte para ele, porque senão ele só vai ficar fazendo politicagem, civil. E isso daí acaba fato, com a gente. fato. Isso acaba com a cidade. Então quer dizer que eu tenho lá aqui no Ipiranga um cara que vem de outra cidade. O cara, tô dando exemplo, mora lá em Osasco. Pô, meu irmão, você mora em Osasco, nem aqui você tá. Como é que eu vou ter um cara aqui para fazer isso? Você quer perguntar? Não, que a gente já tá em cima do nosso horário. Vai bem rapidinho, pensei que isso aqui voa. Então Voa. É só uma dúvida que eu tenho, assim, Bom, que eu sigo bastante página que ajuda animais, por exemplo, aves, Legal, hein? alguma coisa assim mais difícil de ver um projeto. E muitos vêm com asas e patas cortadas por linha de pipa, Putz. bico quebrado por bater em vidro espelhado. E a pessoa não pode pegar aquele animal e levar para um tratamento, porque se o IBAMA pegar é multa, uma série de coisas. Existe alguma forma da polícia ambiental interagir com isso e nem que for assim, alguma coisa pré-cadastrada? Eu me cadastro antes, faço um curso preparatório e posso prestar esse auxílio, sempre vinculado à soltura depois, né, para não virar uma apropriação. Existe a possibilidade disso se tornar realidade um dia? Bom, eu vejo o grande problema. A unidade, que é uma atribuição federal. Então você tem lá uma atribuição para você tomar conta de animal silvestre. É uma legislação federal. E exatamente isso. Eles não se importam com o que acontece na cidade. Nossa, mas a cidade de São Paulo não tem onça. Ah, não tem? Não tem onça, né? Vai lá na... Outro dia recebi lá de um grupo da Zona Norte, lá da Serra da Cantareira. Horto Florestal, a onçona lá. Então não tem também aqui na Serra do Mar, não tem. Pô. Então nós temos que ter os serviços prontos. É uma das ações também, pegando as ações junto com o Corpo de Bombeiros, colocando na operação também, era uma das coisas que eu queria colocar. E está caminhando para isso. Colocando os bombeiros que estão trabalhando na operação, podendo fazer o salvamento de animais silvestres, junto com a Guarda Civil Ambiental, com a Polícia Militar Ambiental. Porque outro dia tava lá, uma coruja bonitona, enroscada numa linha de pipa. A gente foi lá, chamei os meus irmãos do Corpo de Bombeiros, vieram com a escada, foram lá, tiraram, colocou ele numa caixinha, a coruja, e levou lá num Semacás, lá na Anhanguera, né? Anhanguera. E ali ele foi atendido, mas eu acho que tem que fazer isso? Tem. Como? Com convênio. Trazer IBAMA, falar, tem algumas redes que podem atender, quais são os hospitais, e algo que o uso e ocupação do solo possa ter, que não é uma atribuição municipal. Né? Mas esse bicho tá onde? Tá no município. Nós temos que ter uma ação. A gente não pode deixar ele ali, né? Na janela da minha casa já apareceu arara, a canindé uma vez, cabeça do bicho desse tamanho na janela. Liga pra 156 quando acontecer, se você conseguir segurar dentro de uma caixinha, de repente ali pra você não ter nenhum, porque se ela tá com a asa, enfim, se ela tá machucada, ela vai ter que ser abrigada. Sim. Polícia Militar Ambiental ou Guarda Civil Metropolitana Ambiental, exatamente para levar pro local onde ela possa ser tratada. Legal. Nós estamos acabando, é isso, parceiro? O bombeiro vai sair da Polícia Militar? Se vocês pararem, eu ouço muito isso. Eu não sei agora como é que vai só ser. pode encerrar, depois você faz o encerramento direto para mim. Essa é uma pergunta, e a segunda pergunta é o seguinte: esclarecer aqui para o pessoal. Quando você assume um cargo eletivo, você vai automaticamente para a reserva? Pra reserva. Isso é importante você esclarecer, Isso porque doeu no muita meu gente coração. não entende. Então, Quando eu tirei minha farda do bombeiro, até coloquei esse vídeo, então, quer dizer, eu só chorei. todo e qualquer cidadão que seja policial, uma vez eleito, ele é Acabou. obrigado. Antigamente não era assim, né? Isso é recente. Não. já é Os antigo. militares, dos militares, Perfeito. é assim. E a separação que a gente ouve, o bombeiro vai separar da Polícia Militar, não sei o que, isso é boato. Está caminhando para isso? O que eu acredito é que, como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são juntas aqui, desde da sua fundação no Corpo de Bombeiros, só que em outros estados, o único estado que ainda tem junto com a Polícia Militar é São Paulo. Então eu vejo um caminhamento normal, sem briga, sem nenhum tipo de faísca. Mas o bombeiro continuará sendo Militar.
iguais aos outros corpos de bombeiros no Brasil inteiro. Para que Funções distintas e fim de papo. Exato. Eu acho que agora eu já comi um tempinho aqui, Major. Por gentileza, Renato, mais alguma coisa? Não, só isso. Dê o seu recado final para o pessoal que nos Bom, assiste hoje. Eu queria muito agradecer todo o convite, né? Silvio e Renato aqui no Pode Votar. A gente vem com o maior carinho falar das missões e dos propósitos. O que é? O que é isso, missão e propósito? É aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente tem que fazer numa função tão importante que a gente tem numa cidade que é um país. Quantos países não cabem aqui dentro? Então eu tenho essa responsabilidade, eu assumo essa responsabilidade, eu tomo ali as dores por causa de alguns serviços que não funcionam, mas a gente não pode esquecer nunca. Se você tem uma missão e um propósito, faça isso na tua vida. Não faça somente porque você quer ganhar alguma coisa. Não, escuta, para. Você tem que fazer por missão e propósito, que é o que eu faço aqui nesses 2 anos e meio que a gente já está à frente aí nessa nova função, mas eu não posso esquecer nunca o que eu passei aqui no meu querido Corpo de Bombeiros ajudando a população. E vai para a reeleição. Vamos para a reeleição. É isso aí, gente. Muito obrigado, Renato. Só agradecer mesmo. Muito obrigado a todos pela audiência, presença, né? a presença do Major e toda a equipe aí. Uma lembrança do nosso gabinete. Opa! Eu não sabia que tinha. Eu penso no Era podcast, esse, né? né? Olha lá, ó. Boa tarde. Eu acompanho esse podcast, então não sabia que tinha mais integrantes. Então fiz uma lembrança do gabinete do vereador Major Palumbo, ele assinado por ele, pelo Sargento Carvalho, Coronel Humberto. Uma charge de presente para o senhor aí. Pô, meu amigo Renato. Então, como eu Vou vou. colocar aqui. Olha lá, Renato. Eu prometo que Só eu vou vou. botar metade, hein? Eu prometo que eu vou mandar os desenhos depois dos senhores, tá bom? Tá brincando. Maravilha. A gente vai Obrigado. guardar com muito carinho. Dá uma mostrada aqui para nós, meu parceiro. Vai, Renato, para nós, por favor. Eu pensei que ia fazer ao vivo aqui. Nós estamos tentando fazer isso aí, mas por enquanto nós estamos. Isso era um projeto pessoal meu e dele, a gente tinha vontade de fazer isso, então nós estamos gatinhos. Não, mas ele faz ao vivo aqui, ó. Vai lá e ó. Faz. Faço as caricaturas, vamos fazer. Próxima vez você vai fazer uma pra Ah, gente. é verdade. Só uma Bom, eu queria deixar aqui, ó. Renatão, não esqueça aí dos muito seus obrigado. amigos do Corpo de Bombeiros. Esse aqui, Silvio. Muito obrigado. Esse aqui é o Dodge Dart. Eu sei. Esse Dodge. Um amarelo com faixa. Aqui era quadriculada aqui embaixo. O campo já era aqui. Essa viatura, ela foi feita especialmente pro Corpo de Bombeiros, trabalhou no incêndio do Joelma aqui em São Paulo. O Joel participava como oficial do Exército R2. E o pessoal levava o pessoal de lá pro HMASP, ali no Cambuci, que você conhece. Conheço. Né? O que eu vi ali, meu Deus do Você céu. é louco. Bom, vamos encerrar, meu pessoal. Muito obrigado. Ô, Renato, dá só uma luz. Quem é o próximo, cara? Que eu agora você me pegou de. Agora de cabeça eu não tô lembrando Vamos também. ver aqui Gabriel. na agenda Dia aqui. 13. Ah, é o subprefeito, né? Ah, é, prefeito. dia 3, né? Deixa eu dar só um segundinho. O Décio, né? Décio Oda. O Décio. Isso. E aí pode sair, depois a gente anuncia, não tem problema. Para não tomar muito seu tempo e extravasar. Então, muito obrigado mais uma Obrigado, vez. Major. E Dispõe da gente naquele que for estamos à possível. disposição. Obrigado. Humberto, eu não sabia que era ele quando me falaram. Só depois que eu vi, ele tá direto lá no clube com a gente, né, Humberto? Isso. E aí eu tenho um pedido para fazer para o senhor. Se for, não é nada, é dentro do nosso trabalho. Como o Renato tem essa paixão por animais, por isso que ele gosta de mim, entendeu? Daí Então, surgiu a amizade, né? Não tô brincando. aí, você consegue fazer um contato com alguém da Polícia Florestal que possa nos dar uma aula sobre isso, como orientar a população? Isso que você falou, Vamos por exemplo, trazer você falou alguém aqui da para mim. Polícia Ambiental, vamos pedir, a gente Você pede. pede? Lógico, eu Porque, tenho uns por amigos exemplo, lá que nem ele dentro. não sabe, você falou, ó, você pega o animal, bota numa caixinha, liga pro fulano. Isso a população não sabe. É verdade. E se a gente usar, através desse canal, usar esse canal para poder estar divulgando esse serviço, que eu acho que de fundamental importância, vai ajudar. Ainda mais aqui no Ipiranga. Exato. Você assume Sim. esse compromisso com a gente? Lógico. Fechado. Combinado. Obrigado. Boa tarde, gente. Muito obrigado. Até mais.